Olá pessoal, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma live aqui de exercícios e dúvidas do projeto Newton. Bem, na live de hoje eu vou resolver com vocês alguns exercícios, fazer algumas integrais por substituição, substituição trigonométrica, falar um pouquinho do questionário de feedback, fazer uma observação com vocês sobre o questionário e responder algumas daquelas perguntas e dicas que vocês deixam lá. Bem, sobre o questionário de feedback dessa semana, eu basicamente perguntei um pouco sobre as substituições trigonométricas adequadas para o cálculo de algumas integrais. Tem uma questão que eu acho que quem resolveu o questionário deve ter ficado meio confuso, mas foi um erro no gabarito, né? Na hora de escolher lá qual questão era para marcar correta. Aí eu vi que alguns responderam lá no final sobre isso. A primeira é integral, né, então vamos resolver cada uma delas. Na verdade, como ainda tem muitos que não fizeram, eu vou corrigir só essa. Vai ficar um bônus aí para quem ainda não fez. As outras a gente a gente vai acabar comentando questões parecidas no decorrer aí da live de hoje. OK? Então vamos fazer a primeira aí, sabe porque ficou um pouquinho. Vou fazer aqui no primeiro quadro mesmo. Eu vou fazer lá do computador alguns exercícios, mas era para integrar cosseno de 3x dx. E aí a pergunta, né, era qual era a substituição adequada, e quem respondeu que u era igual a 3x está correto. O gabarito aqui tinha um problema, né? Tinha duas opções lá, era essa e essa daqui. Com certeza essa segunda não funciona, né? Porque se eu trocar isso por u, quando eu faço du, dá errado, né? Era essa daqui, foi um problema só no gabarito do Google Forms. Então essa eu achei melhor corrigir. E aí, bem, quando você toma u como sendo 3x, o que vai acontecer, né? Você toma u igual a 3x e aí fica relativamente simples, o meu du fica 3. Eu derivo aqui em relação a u, derivo aqui em relação a x, então fica 3dx. Ou fazendo aquela observação da integral, da derivada implícita, né? Derivação implícita fica du dx. Aqui você deriva em relação a x, fica 3. O du, teoricamente, pode passar para o lado de lá, né? Algo parecido com isso. E aí, bem, como eu tenho aqui só o dx, o que eu posso fazer é tomar 1/3 de du é igual a dx. E aí isso me permitiria integrar, né? Lá no questionário de feedback não pedia necessariamente para calcular essa integral, mas vamos fazer aqui só por curiosidade. A gente vai fazer algumas um pouquinho mais elaboradas hoje. Mas aí se eu faço essa substituição, eu fico com cosseno 3x se torna u. O dx, se eu troco a variável de integração, eu tenho que trocar também o diferencial, né, da minha integral. Então, trocando de x para u, fica cosseno de u, e o diferencial que era dx eu troco por 1/3 de du. E aí, bem, o 3 pode sair, fica a integral do cosseno de u du. E aí, fazendo essa continha é fácil, você está se perguntando qual é a função que quando eu derivo dá cosseno de u. Seria, no caso, seno de u, certo? Aqui é muito importante que toda aquela tabelinha de derivação esteja bem clara, né, na nossa cabeça, porque eu preciso lembrar pelo menos essas integrais clássicas. Então, existem várias tabelas, assim como no finalzinho ali da parte de derivação, do módulo de derivação, eu falei para vocês, olha, façam uma tabelinha das derivadas, tentem ver as que vocês já lembram, as que vocês ainda não lembram, tentem memorizar. Aqui vai ser semelhante, né? Você vai precisar de alguma forma memorizar as que você ainda não se acostumou com elas. Então eu troco, né? Eu quero tudo em U. E aqui hoje a gente vai se esforçar para não ficar esquecendo da constante, porque é basicamente o que a gente vai fazer hoje é integrar.
E aí tá, os outros eram questões parecidas, a gente vai fazer mais alguns exemplos, vamos dar vários exemplos e tentar decidir com qual escolha de U é adequada. E aí eu quero só comentar algumas coisinhas que vieram naquelas sugestões. Tem algumas que eu achei importante tentar responder para vocês. Teve alguns alunos que, bem, eu já falei isso algumas vezes, isso não passa despercebido, né? A gente lê todas as respostas de vocês e ah, a gente tenta responder da melhor forma possível. Alguns alunos falaram, por exemplo, que, bem, eu não entendi exatamente a dúvida desse aluno, mas ele perguntou como que ele vai poder aprender a derivar se ele não aprender o limite. Sobre essa questão, pessoal, eu acho que ficou claro no decorrer de todo o curso que a gente trabalhou com o limite, né? O que faltou para vocês de limite, que inclusive vai ser completado, se vocês observarem direitinho lá no Plummer de estudos, tem o último estudo dirigido que é a formalização do conceito de limite. A questão entre limite e derivada, é verdade que para você calcular uma derivada você precisa de limite, mas observem que durante o curso a gente calculou muito poucas derivadas pelo limite, né, pela definição. Do mesmo jeito que a gente está mexendo com integrais e não está necessariamente calculando aquele somatório. Não é feito dessa forma no cálculo 1. Se vocês olharem o livro texto também, vocês vão observar que não é como se o livro texto ficasse calculando a integral do cosseno de 3x, fazendo um somatório, uma soma de rima, coisas desse tipo. Acho que a dúvida ficou um pouco por causa de uma questão da lista, onde envolvia somas de rima. Eu vou tentar explicar basicamente o que tinha que ser feito. Agora já tem o gabarito, tem a resolução lá, mas só para esclarecer, aquela provavelmente foi o contato mais próximo que vocês tiveram com somas de rima, e talvez tenha parecido um pouco elaborado a questão, mas por uma questão de que vocês não estão habituados a fazer justificativas, né, de resultados, mas em geral não era uma coisa muito complicada. Eu falei uma função g de x, né, que era definida como 1 sobre x, e aí eu considerei que o x pertencia ao intervalo 1 até mais infinito. Quando você vê isso graficamente, isso é algo que, bem, no 1 aqui, isso daria 1, né? 1 sobre 1 é 1. E aí essa é uma função que a gente já conhece basicamente o gráfico dela, é algo desse tipo. Tá lá, sugiro vocês que vejam a resolução completa dessa questão, acho que já está disponível. Mas a grande questão ali, talvez não tenha ficado muito claro para vocês, mas não era uma demonstração muito complicada, era simplesmente observar o que é uma soma de rima, né? Seja superior, seja inferior. Quando você olhava para aquele somatório de 1 sobre k, com k variando de 1, seria ideal que eu tivesse colocado até n menos 1 lá na lista. Eu comentei isso no nosso encontro síncrono da quarta-feira, mas com n também não muda muito, porque eu queria mostrar que isso daqui era maior do que a área até n, né? Até n menos 1. Até a área até n, por exemplo. Se a gente for pensar do ponto de vista de área, se esse n, por exemplo, fosse 4, onde a gente está aqui, eu basicamente estou calculando a integral, isso daqui é a integral de 1 até n, de 1 sobre x dx. Vocês viram lá na definição de integral definida que quando eu estou falando de uma função que é positiva, como é o caso dessa, isso daqui representa uma área, né? Representa basicamente a área dessa região. E aí, o que eu queria que vocês comparassem, e aí eu falei de soma de rima, porque aqui não deixa de ser uma soma de rima, quando você considera que você está tomando um ΔX igual a 1, né? Significa basicamente aquele desenho clássico de integrais, que é você tomar, fazer de uma cor diferente para dar um pouco de destaque. Era basicamente vocês compararem esses retângulos, a soma das áreas desses retângulos, com essa área. Não exigia muita demonstração matemática. A única coisa que eu gostaria aqui
é que vocês fizessem a observação mais imediata possível, que é o fato de que, bem, se eu estou considerando toda essa área toda abaixo do gráfico, ela obviamente que era para ser ao contrário, né? Esse somatório é menor do que isso. Agora está correto. E aí, no outro caso, com x ao quadrado, eu queria que fosse maior. A única coisa que eu queria que vocês observassem é que, bem, essa área aqui embaixo, como está sobrando essas pequenas regiões acima dos retângulos, essa área necessariamente é maior do que esse somatório, e isso vale para qualquer n natural. Então era só uma observação de que você podia fazer isso com um ΔX igual a 1. Isso daqui é uma soma de Riemann correspondente a um ΔX igual a 1, e isso daqui é maior. Uma justificativa matemática um pouco mais rigorosa, se vocês quisessem, era simplesmente você observar que como essa função é decrescente, então necessariamente a integral, lá pelas propriedades, né, de integral, a integral entre, por exemplo, 1 e 2 de uma função que é estritamente maior, pensa na função constante, uma função h de x, que é constante igual a meio, por exemplo, só nesse intervalo. Lembrando que tem todas aquelas propriedades de integral, eu posso quebrar em subintervalos, coisas desse tipo. Não era necessário para a lista, era só você observar que como é uma função decrescente e que 1 sobre k é menor do que ou igual à função no intervalo que vai de, sei lá, n até n menos 1, então essa área do retângulo é menor do que a de cima, que é basicamente você está considerando que se você pegasse essa função constante aqui, h de x igual a meio, por exemplo, essa função necessariamente ela é menor do que a minha função g de x, menor ou igual a minha função g de x para todo x no intervalo 1 até o 2, certo? Se você quebrasse em vários intervalos, é verdade isso, porque, bem, aqui é a função 1 sobre x, né? E como essa função é decrescente, ela é sempre maior ou igual ao menor valor que ela assume, que é aqui em x igual a 2. E aí você quebrava em vários, observava que essa integral é maior do que essa. E aí, por outro lado, se você fizesse a mudança, né, quando você tomava a integral de π, g de x ao quadrado dx, bem, eu disse que isso aqui era um volume de um sólido de resolução, mostrei lá na figura, mas quando você está integrando aqui de 1 até n, você pode imaginar isso como uma nova função, que aqui no 1, isso aqui dá π, né? E aí ela é parecida com essa, só que ela decai mais rápido, né? Porque agora é a função integral de 1 até n de π 1 sobre x ao quadrado, né? Isso continua sempre positivo, só que decai mais rápido. E aí o que eu queria que vocês observassem é que, bem, se eu tirar esse π aqui da jogada, eu consigo mostrar que os somatórios superiores, né? Agora eu jogo o π para fora, porque π é um número maior do que 1, e eu considero só esse somatório aqui, ó. Pense que então, tirando o π, isso aqui fica 1, né? Quando o x é 1 sobre 1 ao quadrado dá 1. E aí você pegava os retângulos por cima agora, até o 2, até o 3, assim sucessivamente. E o que ia acontecer é que essa integral, que corresponde novamente a uma área aqui, essa integral é menor do que o somatório de 1 sobre k ao quadrado, ok? Só que agora eu estava começando no 2, né? E aí se você começa no 2, você fica com a desigualdade inversa. E aí basicamente o que você faz é a mesma comparação, usando de novo o seu ΔX igual a 1. Na resolução, no vídeo de resolução da lista que já foi postado, juntamente com o gabarito da lista, fica bem clara essa solução. Não é para ser algo complicado. Eu vi que alguns alunos reclamaram no questionário, que estava muito elaborado.
Não é uma solução difícil. Talvez a parte mais difícil era entender que era só comparar com uma soma de Riemann Δx igual a 1. Para aqueles alunos que estão preocupados com a parte de somatório, bem, eu quero acalmá-los, dizendo que esse foi o único contato que vocês tiveram com soma de Riemann, além da definição formal. Não faz parte desse curso ficar trabalhando com somatórios. Talvez no cálculo 2 ou no cálculo 3 de vocês, quando vocês forem trabalhar com séries, vocês vão desenvolver um pouco mais a habilidade de trabalhar com esses somatórios. Aqui era só para fazer essa comparação. O objetivo, não sei se vocês conseguiram chegar a ele, mas o objetivo era só tentar mostrar para vocês de uma forma mais ou menos intuitiva, né? Tinha algumas justificativas no meio do caminho, que esse somatório aqui, quando você pega k variando de 1 até o infinito, que nada mais é do que o somatório com n, quando você faz o n se tornar muito grande, ir para infinito, de 1 sobre k, isso daqui diverge. Ou seja, quando você soma essas parcelas, por mais que isso aqui cresça muito lentamente, isso daqui vai para mais infinito. O que eu quero dizer com isso, né? É uma coisa interessante, que se você pegar essa área aqui, bem, suponha que você possa tomar esse gráfico e você vai tornando ele cada vez maior e vai olhando só para essa área aqui embaixo. Bem, essa área cresce como o ln de x, né? E o ln de x não é limitado. Então, basicamente, essa área é uma área infinita, né? Se você tentasse cobrir isso com papel, você nunca consegue cobrir completamente. E esse somatório, que é chamado de série harmônica, é divergente. O que eu quero dizer com divergente? Ele se torna tão grande quanto você queira. Só que é muito interessante que se você somasse uma parcela dessa, tem algumas na internet, você consegue ver várias coisas sobre a série harmônica, e se você somasse uma parcela dessa a cada segundo, desde o início do universo, considerando aí que o universo tem, sei lá, uns 14, 15 bilhões de anos, você provavelmente não teria passado ainda de, sei lá, vou jogar um pouquinho mais alto porque eu não lembro exatamente a cota, mas você não teria passado de 1000 nesse somatório, com certeza. Se você pegasse desde lá do começo, se você somasse a cada segundo do que o universo tem, uma parcela dessa, ou seja, você vai somando 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, fizesse uma soma dessa por segundo, você até hoje não teria ultrapassado 1000, só que matematicamente falando, você pode ultrapassar qualquer número. Então é uma potência que, bem, se você só fizesse algumas somas dessas e se perguntasse se isso é limitado ou não, a intuição diria que é limitado, porque isso cresce muito pouco, mas no final você consegue mostrar que, exatamente com essa comparação, bem, se esse somatório é maior do que essa integral e essa integral vai para mais infinito, então esse somatório aqui também vai. Essa desigualdade está errada, é assim. Porque ele está por cima, né? Então era aqui. Era esse que eu estava interessado, né? Desculpa. Bem, aí sim, né? Como os retângulos estão por cima, a área está abaixo, então essa área é menor do que esse somatório, só que essa área vai para mais infinito, porque isso aqui é o ln de x, ln de n, basicamente. Então isso aqui também vai para mais infinito. E aí, por outro lado, o somatório correto para o k ao quadrado é que, se você tomasse essa daqui, aqui o k pode começar no 2 só para funcionar. É claro que eu somar mais uma parcela e uma coisa finita vai continuar finito. Isso daqui é limitado. Bem, isso daqui é bem interessante. Se você somar de 1 até mais infinito, você consegue mostrar, essa é a soma de Euler, que isso é π ao quadrado sobre 6. Uma curiosidadezinha aí que provavelmente vocês vão ver como que mostra no cálculo 2 ou no cálculo 3. Então, só justificando a lista, a motivação dessa questão, isso não é uma questão clássica de cálculo 1, então por isso talvez vocês tenham tido um pouco mais de dificuldade, mas é uma questão interessante e usa basicamente coisas que a gente já falou, né? Somatórios, somas de Riemann e integrais de funções relativamente simples, que é a função 1 sobre x, né? Por isso que eu quis colocar. Na hora da correção, eu vou levar em consideração o fato de que alguns de vocês tiveram dificuldade, principalmente com o manuseio de somatórios. Tá,
Agora eu quero ir com vocês, deixa eu só encontrar aqui. F. Eu falei com vocês na quarta-feira que hoje a gente ia resolver integrais, né? Fazer uma sequência de integrais. E aí eu vou escolher algumas aqui e vou resolver com vocês. Eu tinha falado que ia aceitar sugestões, né? Mas eu tinha me esquecido que na live não tem a interação. A gente faz isso, a escolha de vocês no encontro síncrono. Então compartilha aí, a gente tem aqui uma lista de integrais. Vou mostrar para vocês, é a lista do livro de vocês. Eu acho que aqui tem mais do que o suficiente. Se vocês fizessem aí todos esses exercícios, vocês vão ver que depois você começa a fazer, tem um momento que você já está fazendo quase que de cabeça, sabe? Essas integrais. E observe que, por exemplo, a questão que a gente já fez é a número 1 ali, né? Cosseno de 3x, a substituição era 3x. Vamos fazer algumas questões aqui, só para vocês entenderem a regra de substituição. Lembrando que, vamos lá para o quadro 1. Se eu venho aqui para o quadro 1, lembrando que a regra de substituição nada mais é que, se eu tomar u como sendo g de x, o que eu estou fazendo é a integral de f' de g de x, g' de x dx é igual à integral de u du. Essa é a regra. Bem, eu vi e fico um pouco preocupado com isso. Eu vi que ainda tiveram poucas visualizações ali do nosso encontro síncrono sobre regras de substituição. Isso é preocupante, pessoal. Eu acho assim, eu entendo que algumas notas não foram tão boas, mas a parte de integração, como ela é bem mais mecânica, de certa forma, existem técnicas e aí vocês já estão um pouco mais familiarizados com derivadas, eu acho que existe um grande potencial de vocês recuperarem a nota, de vocês saírem bem no curso. A gente, em geral, historicamente falando, os alunos vão melhor nas provas de integral do que nas provas de derivada, até porque já está mais familiarizado com os conceitos. Então, mas foi basicamente isso daqui que eu disse no encontro síncrono da quarta-feira. E nada mais é do que entender que isso aqui é a regra da cadeia, né? Isso que está escrito aqui, nada mais é do que f composta com g, a derivada disso, e integrar em relação a x. E aí, bem, o teorema fundamental do cálculo diz que se isso, o que está dentro do colchete aqui, quando derivado dá essa de cima, ok? Então, se isso daqui, quando derivado dá a minha função aqui de cima, significa que integrar isso, essa função dentro do colchete é uma primitiva dessa função derivada. Sendo uma primitiva, ela já é uma função que eu posso usar o teorema fundamental do cálculo parte 1 para calcular a integral de a até b, mas do ponto de vista de integral indefinida, né, a minha integral indefinida, essa daqui é uma das minhas primitivas, f de g de x é uma das minhas primitivas, e aí eu só teria que somar um k para calcular todas. Então essa é a regra de mudança de variáveis. Desde que eu consiga quebrar a minha integral em algo desse tipo, eu escolher uma u, escolher alguém para ser u e conseguir fazer essa mudança de variável, eu consigo integrar. Então vamos lá para a nossa lista, vamos tentar resolver bastante para vocês verem que não é muito complicado fazer essas contas. Então vamos olhar lá a nossa lista de integrais. Vamos calcular algumas aqui. Bem, A2, na número de 1 a 6, vocês observam que o livro já falou para vocês qual é a substituição a ser usada. É só usar essa substituição para fazer a integral. Eu vou fazer a número 6, só para vocês observarem como é simples, dada a substituição. A 6 pede para integrar a secante ao quadrado
de 1 sobre x dividido por x ao quadrado dx. E aí ele já fala qual substituição usar. U igual a 1 sobre x. Bem, vamos integrar isso daqui. Ele já disse para a gente qual a substituição usar, né? U igual a 1 sobre x. O que eu preciso? Para integrar pela regra da substituição, observem que eu preciso sair de x e passar para u. E fazendo isso, eu preciso escolher quem é... Aqui tem um errinho aqui, né? É f de u du. Ficou faltando, né? Porque se a f de u du. Se a f é a minha função de fora e u é a minha função de dentro, eu posso juntar tudo isso aqui e dar du. Ok. Se eu escolho essa substituição, u igual a 1 sobre x, eu preciso encontrar o diferencial. Para encontrar o diferencial, nada mais é do que deriva em relação a x, do lado de cá fica dx, do lado de lá fica du. Então fica du é igual a derivada de 1 sobre x em relação a x, isso daqui nada mais é do que x elevado a menos 1. O menos desce, fica menos 2, fica x elevado a menos 2 dx. O que está escrito aqui nada mais é do que menos 1 sobre x ao quadrado dx é igual ao du. E aí você observa, né? Você vem para cá e você tenta, sempre que você vai fazer a regra de substituição, o que você faz é escolhe uma função, calcula o diferencial daquela sua escolha e observa se o diferencial aparece na sua integral e se quando você substitui u na sua integral se torna mais simples de integrar. Observem que se eu colocar secante ao quadrado de u aqui e pegar esse x ao quadrado com esse dx para construir o meu diferencial du, o que eu vou ficar é com, vai ter um menos que vai aparecer aqui, né, que vem daqui, eu vou ficar com menos a secante ao quadrado de u du. Mas secante ao quadrado, bem, tem uma função que quando você deriva da secante ao quadrado, que é a tangente, né? Então, esse menos eu posso colocar ele para o lado de fora, constante sai. Então, essa é uma boa substituição, exatamente porque quando eu substituo o u e substituo o du, eu caio numa função que eu consigo integrar. Então, é basicamente essa a brincadeira que a gente sempre faz. Então, calculando essa integral, a integral da secante ao quadrado de 1 sobre x ao quadrado dx é igual. Eu vou colocar o meu du aqui, então eu vou fazer um pouco direto para a gente conseguir fazer mais exemplos na nossa aula. Esse menos pode ir para fora, menos a integral secante ao quadrado de 1 sobre x, mas 1 sobre x agora para a gente é u, então secante ao quadrado de u, x ao quadrado dx e esse menos me dá du, então du. Integrando isso, qual que é a função que quando eu derivo dá secante ao quadrado? É a tangente, né? Então isso aqui ficaria menos a tangente de u, só que como eu comecei integrando em x, eu tenho que terminar em x, então isso aqui fica menos a tangente de 1 sobre x, e aí eu tenho que colocar a constante, porque quando a minha integral não tem limites de integração, o que eu estou perguntando é a família de primitivas, e essa família de primitivas a gente sabe que diferem da função tangente de 1 sobre x apenas por essa constante. Tá ok? Então, aqui eu tenho a... E aí, uma das grandes vantagens, a partir do momento que a gente entende a gente aprendeu a derivar, uma das grandes vantagens de calcular a integração é que eu posso verificar, né? Existe uma prova real, não sei se vocês viram isso em matemática lá no ensino fundamental mesmo. Prova real é quando você consegue desfazer uma operação e verificar que está correto, né? Se você pegar essa tangente e derivar, você tem uma regra da cadeia aqui, que é exatamente andar para trás nessa resolução. Quando você deriva aqui pela regra da cadeia, a constante vai embora, por isso que eu posso colocar ela aí sem problema.
Derivada da tangente é secante ao quadrado da função de dentro, então secante ao quadrado de 1 sobre x vezes a derivada do de dentro. O de dentro é x elevado a menos 1, o menos cai, cancela com esse, fica 1 sobre x ao quadrado, você volta para cá. Então você consegue verificar que de fato essa função é uma primitiva dessa função. Vamos voltar lá para a nossa listinha de integrais, fazer mais algumas. Bem, sugiro que vocês mentalmente, dá para fazer quase todas ali de 1 até 6, ele já deu qual que é a substituição adequada. Agora vamos pegar algumas dessas daí de 1 até 48. Bem, primeiro, algumas a gente pode só ir olhando e vendo qual que é a substituição adequada, já que a gente vê uma interessante, a gente resolve. Na 7 eu tenho x vezes seno ao quadrado dx. Então qual que seria uma boa substituição? Bem, se você tomar o seno, deriva, vai aparecer cosseno, então não tem cosseno ali, não é um bom candidato. Se você tomar o x, aparentemente não muda nada, né? Agora, se você tomar x ao quadrado, quando você deriva, vai aparecer 2x. 1x você já tem, o 2 você coloca para fora. Essa é bem fácil, a substituição seria u igual a x ao quadrado. Número 8, bem, você tem x ao quadrado e e elevado a x ao cubo. X ao quadrado também não ajuda muito, a exponencial também não ajuda muito, porque a exponencial vai aparecer novamente. Então uma boa substituição ali seria u igual a x ao cubo. Então é basicamente isso que eu sugiro que vocês façam. Vão olhando para ver se aparece uma interessante ou não. Número 11, você tem ali um x mais 1. Bem, número 11 vamos fazer. Parece um pouquinho mais interessante, né? Vamos... Talvez se a gente tivesse aí a possibilidade de vocês irem cantando no fórum, né? no chat, seria interessante para a gente fazer isso juntos. Então vamos pegar essa daqui e vamos resolver. Tá, vindo aqui para o quadro, o que a gente tem que fazer? A gente quer integrar x mais 1 da raiz quadrada de 2x que multiplica x ao quadrado. Então, a gente pode fazer algumas considerações, né? Bem, quem seria um bom candidato? Um bom candidato é aquele que, quando a gente faz a substituição, eu caio numa integral que eu consigo resolver. Então, a gente já viu que raiz quadrada de alguma coisa polinomial, em geral, é difícil de resolver. No estudo dirigido de quarta... No estudo dirigido, não. No encontro síncrono da quarta-feira, eu mostrei para vocês, por exemplo, aquela que usa substituição trigonométrica. Então, em geral, não é muito simples, né? Porque bater o olho numa raiz de um polinômio e saber exatamente quem que é a função que eu derivo e caio nela não é tão imediato. Então, a gente gostaria muito... Bem, se tem uma raiz, o que eu queria era que isso aqui tudo fosse u. Por quê? Porque se isso aqui tudo não for u, vai ficar difícil. Se eu pegasse só o x ao quadrado para ser u, eu ainda tenho alguma coisa dentro da raiz. Quando eu penso em raiz, a raiz que eu consigo integrar facilmente é a raiz de u. Porque aí é u elevado a meio, eu uso a regra do expoente. Eu somo 1 e divido pelo expoente somado 1. Quando não é esse caso, é um pouco mais complicado. Então a gente pega o que é mais ideal e vê se funciona. Se não funcionar, a gente faz outra escolha. Então vamos tentar essa. Se eu tomasse u igual a 2x mais x ao quadrado, o que ia acontecer? Eu tenho que encontrar agora o diferencial, né? O du. Então du é igual, derivo isso em relação a x, dx. 2x derivado em relação a x dá 2. Mais, isso aqui tem uma soma, então tenho que preservar a soma. Mais, a derivada de x ao quadrado em relação a x dá 2x. E aí aparece o dx aqui. Parece que não deu certo, né? Porque aqui eu não tenho 2x, 2 mais 2x dx. Mas eu tenho x mais 1. Então, o problema aqui é só esse 2, né? Se eu colocar o 2 em evidência e passar para lá dividindo, eu fico com du sobre 2 é igual a x mais 1. Só para ficar igualzinho tá lá, só mudei a ordem, né? 2 dividido por 2 dá 1, 2x dividido por x dá x.
Então observa que agora funciona perfeitamente, né? E a minha escolha mais adequada é a que funciona, felizmente. Então isso aqui fica. Bem, aonde tinha 2x mais x ao quadrado, eu substituo por u. Então eu ainda tenho uma raiz de u. E onde eu tinha x mais 1 dx, eu substituo por du. Essa daqui a gente sabe integrar, isso daqui nada mais é, se vocês preferirem, eu acho sempre mais interessante você colocar quem que é o expoente para você conseguir usar a regra do expoente adequadamente. Isso daqui é u elevado a meio, né? U elevado a 1 e o que está no denominador vai para o radical. Também, a regra do expoente, como integrar é o inverso de derivar, então o que a gente tem que fazer é, se para derivar eu descia o expoente e subtraía 1 dele, aqui eu tenho que somar no expoente e dividir pelo expoente somado 1. Então fica u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Se você quer escrever isso aqui na forma de radical, isso daqui é fração de baixo eu inverto, então fica 2/3 de u elevado a 3 sobre 2. Isso daqui é raiz quadrada de u ao cubo, né? Quem não lembra bem como usa a regra do expoente, você eleva ao que está no numerador e o que está no denominador vira radical. Só que a gente pediu a função em x, tem que devolver em x. Então fica 2/3 da raiz de u é 2x mais x ao quadrado ao cubo. Legal, né? Quer conferir? Mesma coisa. Usa a regra da cadeia, deriva isso pela regra da cadeia e verifica. Tá, esqueci uma constante. Vou tentar não esquecer hoje. Não esquecer para poder cobrar, né? Aqui eu tenho uma constante, quando eu derivo ela vai embora. Quando eu vou derivar aqui, bem, o 3 sobre 2 que está aqui no expoente vai cancelar esse 2 sobre 3. E aí, fazendo a continha, você vê que volta para essa. Então é uma primitiva. Vamos voltar na nossa listinha, fazer mais algumas. Ver se a gente consegue mais alguma complicada. Bem, isso foi a 11. Se você olhar ali para a 12, é secante ao quadrado de 2θ. Você toma u como sendo 2θ. O dθ vai ser meio de du, né? E a secante ao quadrado a gente sabe que é a derivada da tangente, então não é muito complicado essa. Deixa eu pensar. Tem algumas ali que tá faltando, né? Que tá mais para baixo. Deixa eu andar um pouquinho aqui com a tela, só para ficar mais... Vamos encontrar mais uma interessante aqui. Bem, a 12 é tranquila. 13... A 14 é muito parecida com o que a gente acabou de fazer. Vamos tentar essa 18? Vamos fazer essa 18 aqui, sendo da raiz de x sobre raiz de x. Acho que pode ser interessante. Observem, pessoal, que... Bem, eu acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer nesse momento é desenvolver a habilidade de integrar essas funções, né? A gente vai ter que aplicar isso na resolução. Eu já vou, assim que eu fizer essa, eu vou falar um pouco sobre as aplicações para vocês. Acho que é interessante a gente pensar, bem, o que eu vou fazer com essas integrais? Até por uma questão de o que mais interessa, né? Que é como que eu vou realizar uma avaliação, coisas desse tipo. Bem, de novo, né? Eu tenho um seno envolvido, se eu derivar seno vai aparecer cosseno, não parece muito bom. Eu tenho a raiz de x, né? E aí, observem que eu tenho a raiz de x, tanto aqui no numerador como aqui no denominador. E eu quero trocar essa raiz de x por u. Mas fica uma pergunta interessante aqui, né? Que é, bem, é natural que eu vou tomar u como uma raiz de x, porque o seno não é interessante. Mas eu tomo raiz de x como sendo u, ou eu tomo 1 sobre raiz de x como sendo u?
Observe que eu tenho essas duas opções, né? Eu tenho raiz de x e tenho raiz de x elevado a menos 1. E os dois aparentemente são candidatos. Mas qual que é o problema de eu tomar 1 sobre raiz de x como radical? Que vai dar um problema de eu não encontrar o du, concordo? Eu vou ter a substituição do u aqui, mas eu não vou encontrar o du porque aqui tem um seno e eu não consigo tirar. Então eu tenho que tomar u como sendo raiz de x. Mas eu não vou trocar u aqui e u aqui. O que eu vou fazer é, quando eu derivo em relação a u, isso daqui dá 1 sobre raiz de x dx, e aí eu ganho, né? Então não é trocar isso aqui por seno de u sobre u, porque senão eu não consigo integrar novamente. O que eu vou ter é a integral do seno de u. Bem, aqui eu tenho 1 sobre raiz de x dx, isso é du. Integrando aqui, qual que é a função? Que quando eu derivo dá seno de x. Bem, o cosseno quando eu derivo dá menos o seno de x. Então, eu preciso de um menos para corrigir. Então, fica menos o cosseno de u, certo? Porque aí quando eu derivar vai ficar menos o seno, mas com o menos vai ficar seno. E aí eu substituo por que vale x, raiz de x, e somo uma constante, ok? Então, basicamente, isso daqui, e aí a mesma coisa, né? Se eu quisesse verificar, eu derivo, a constante vai embora, aqui eu uso a regra da cadeia, cosseno dá menos o seno, esse menos vai embora, menos o seno da raiz de x, vezes a derivada da raiz de x, que é 1 sobre x, então eu ganho de novo, né? Minha sugestão é, se você tiver tempo, faça a verificação, porque não é sempre que a gente tem a possibilidade de ter certeza que está correto, né? Acho que isso é bem válido. Tá. Além disso, vamos agora esclarecer algumas coisinhas antes de a gente fazer algumas integrais trigonométricas. Bem, o que a gente já viu até agora, né? A gente viu o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui também vai responder algumas perguntas, né? Esse é o teorema fundamental do cálculo. Ele tem duas partes, né? Ele tem uma parte onde ele fala basicamente quem que é isso daqui. Quando eu sei que tem uma função com a propriedade de que a derivada dela é f de x, então ele me permite calcular isso. Ou seja, se eu tenho uma função que é contínua no intervalo AB, e eu tenho uma função cuja derivada dela no intervalo AB é exatamente essa função que eu estou querendo integrar, então o teorema fundamental do cálculo me dá essa relação, e essa relação foi extremamente importante para a gente calcular a área, né? Calcular a área entre curvas. A professora Juliana fez já alguns exemplos com vocês. Então, observe que agora a gente está construindo técnicas de integração para exatamente encontrar essa equação. Então, o que eu quero fazer nessa semana e na semana que vem é basicamente encontrar formas de encontrar essa equação. Então, uma das aplicações imediatas é áreas entre curvas, encontrar essa função primitiva para calcular a área entre curvas, coisas desse tipo. O teorema fundamental, essa aqui era a parte 1, né? A parte 2, ela me permitia uma outra coisa, ela me permitia encontrar a primitiva. Agora eu não sei quem é a primitiva, mas ele me dizia o seguinte, que se eu tenho uma função, de novo, contínua no intervalo AB, e eu considerasse a função definida por uma integral, x aqui, me dizia que essa função... Bem, a primeira coisa que eu fiz no estudo dirigido dessa semana foi falar um pouco sobre como que eu defino uma função usando uma integral. Bem, eu já sei que se essa função é contínua, eu já sei que isso aqui sempre existe.
Um dos teoremas que a gente falou é, se eu tenho uma função contínua, a integral dela existe, né? Dentro daquele intervalo não é contínua. Então, para cada x que eu coloco aqui, isso é um número. Se para cada é um número e um único, né? Se para cada valor de x eu tenho um único valor, então isso aqui é uma função, né? Eu posso a cada x associar um g de x, então isso me define uma função. O que a parte 2 me diz é que essa função definida dessa forma, ela é uma ela é uma fão, né? Ela tem a propriedade, quando eu derivo ela no ponto x, da f de x. Então, ela é exatamente uma candidata para fazer o papel ali do teorema fundamental do cálculo 1. Qual que é a maior funcionalidade, né? Qual que é a aplicação dessa função g de x? Uma aplicação natural dessa função g de x, um exemplo de g de x que vocês conhecem, é a posição de uma partícula quando você sabe a velocidade dela, né? Se você quer saber a posição de uma partícula num tempo x, aqui tempo x porque eu vou usar a variável t aqui, né? Se você quer saber, você tem uma partícula e você conhece a velocidade dela. Eu te falo assim, ó, no instante t qualquer, a velocidade dessa partícula sobre uma reta, sobre uma estrada, por exemplo, é v de t. Então, o teorema fundamental do cálculo, parte 2, me diz que se você quer a posição, basta você integrar de um ponto inicial, vamos chamar ele de A, mas poderia ser tipo, o inicial aqui é basicamente um instante onde eu comecei a te fornecer informações da velocidade, que em geral a gente toma como zero, mas eu posso te falar assim, ó, a partir do tempo 3, a velocidade se comportou dessa forma. Qual que é a posição dessa partícula após, sei lá, no instante 10? Então isso é uma função que é exatamente um exemplo de aplicação do teorema fundamental. Você pode calcular isso. Ah, mas para calcular isso tem duas formas. A primeira é você realmente conseguir determinar quem que é a S, e para determinar quem que é a S, você precisa dessas regras de integração que a gente está vendo. A primeira delas é a mais imediata, né? A primeira regra de integração, que vocês podem pensar como regra zero praticamente, é simplesmente o teorema fundamental do cálculo. A primeira regra de integração é saber quem é as derivadas de um monte de função. Então, pela regra de que isso daqui é uma primitiva, um candidato natural para essa função é simplesmente você conhecer, por exemplo, quem que é a integral do cosseno de x? Bem, integral do cosseno de x dx, se o seno, a derivada é o cosseno, então o seno é uma primitiva, já é a minha integral. Então essa é a primeira regra de integração, é a regra zero. É saber aquela tabelinha de derivação e olhar ela de trás para frente, né? Se S eu derivo da S, então S eu integro da anterior. Essa é a primeira regra, né? A regra zero. Depois dela a gente tem regras que vêm basicamente da regra da cadeia, que vocês estão vendo essa semana. Semana que vem vocês vão ver a regra que vem da regra de derivação do produto e também algumas substituições às regras frações parciais, que é uma manipulaçãozinha algébrica de funções racionais. Então essas são as aplicações. As mais comuns são cálculo de área, cálculo de volumes e escalas de resolução, essas coisas que a gente vai ver. Vamos fazer agora umas substituições trigonométricas. Eu vou só encontrar aqui umas questõezinhas de substituição trigonométrica para fazer com vocês. Então vamos lá. Vou fazer alguns exemplos com vocês de integração que a gente faz com aquelas substituições. No encontro síncrono eu fiz uma parecida, e aí a gente escolheu uma substituição não tão adequada, acabou dando um pouco mais de trabalho do que deveria dar. A primeira aí, de 1 a 3, é exatamente ensinando a usar a substituição mais simples. Aquela que a gente fez na aula, no encontro síncrono da quarta-feira, funciona, mas dá mais trabalho. O que a gente vai fazer aqui é a forma mais simples. Então eu vou calcular com vocês a 1, a 2 e a 3, para a gente entender mais essa regra de integração. Vamos lá. Vamos fazer primeiro a número 1. Ela é a integral de 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, dx. E aí você toma x como sendo 3
vezes a secante de θ. Ok, vamos resolver essa daqui. Bem, eu quero fazer a substituição x igual a secante de θ. Então eu preciso do dθ, né? Porque eu estou integrando em x, eu vou passar para uma integral em θ. Eu preciso encontrar quem que é dθ. Quando eu derivo aqui em relação a θ, eu fico com o seguinte. Dx dθ é igual a 3 vezes. A derivada da secante é secante tangente, né? Então, secante de θ, tangente de θ, então dx é igual a 3 secante de θ, tangente de θ dθ. Então essa é a relação que eu tenho entre o dx e o dθ. Agora eu vou para lá e vou fazer as minhas substituições. Então eu tenho um aqui. Bem, eu vou substituir o que está embaixo usando a minha escolha de x é igual a 3 secantes de θ dθ. Então eu vou ficar com 1 sobre. Quando eu elevo ao quadrado, fica 9 secante ao quadrado de θ, raiz quadrada de 9 secante ao quadrado de θ menos 9. E aí, por causa do espaço, eu vou colocar o dx aqui em cima. O meu dx é 3 secante de θ tangente de θ dθ. Então vai ficar 3 secante de θ tangente de θ dθ. E agora eu tenho uma integral que está em θ. Bem, parece muito mais complicado do que a inicial, né? Eu tenho que fazer algumas observações. A primeira delas é tirar essa raiz da jogada, né? Então aqui eu vou ficar com... Então, continuando essa conta, isso daqui implica que... tá, não vou reescrever, vou colocar uma igualdade aqui. Isso daqui é igual a isso daqui. Bem, 3 secante de θ tangente de θ. Aqui embaixo eu tenho 9 secante ao quadrado de θ. Essa raiz aqui eu posso colocar um 9 em evidência. Esse 9 sai como 3, ok? Colocando 9 em evidência fica 3, que multiplica a raiz quadrada da secante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Aí tem umas relações importantes, né? As relações importantes é basicamente que todas elas. Eu vou fazer uma tabelinha aqui só para vocês lembrarem. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado menos 1, que é o que a gente vai usar aqui. E a secante ao quadrado de θ é igual a tangente ao quadrado de θ mais 1. Então são essas as possibilidades de aparecer dentro desse radical. Por quê? Porque como vai ficar um quadrado perfeito, esse radical vai cancelar com esse quadrado e eu vou conseguir fazer as simplificações necessárias para cair numa integral que eu já conheço lá da minha tabelinha. Então esse secante ao quadrado menos 1, isso é tangente ao quadrado. Com essa raiz eu cancelo o quadrado e vou acabar cancelando a tangente também. Então vai ficar 3 secante de θ vezes a tangente de θ sobre 9 secante ao quadrado de θ vezes 3 tangente
de θ, né? Porque seria tangente ao quadrado, a raiz quadrada cancela, fica 3 tangente de θ dθ. Fazendo essa continha aí, a gente vai ficar com... Bem, o meu 3 tangente ali cancela, né? Eu tenho um secante em cima, embaixo, eu vou ficar só com 1 sobre 3 secante de θ dθ. Observem que é só isso que vai sobrar. Volto lá no quadro 1, só para eu observar com vocês. A tangente vai cancelar com a tangente que está no denominador. Esse 3 vai cancelar com esse. Essa secante vai cancelar esse quadrado, né? Vai ficar só uma secante. Ah, tem um 9, né? O 9 não vai embora porque o 3 estava lá embaixo também. Então é 9 secante ao quadrado. Esse 9 pode ir para fora. Então fica 1 sobre 9 integral de 1 sobre a secante ao quadrado. Secante ao quadrado de θ. Bem, mas eu não sei quem que é a integral de 1 sobre a secante ao quadrado, a secante de θ dθ. Bem, sabe sim, só você lembrar que a secante é 1 sobre o cosseno. Se você sabe que a secante é 1 sobre o cosseno, 1 sobre a secante é cosseno. Mais fácil do que isso nem era possível, né? Então, isso aqui vai me dar 1/9 da integral de 1 sobre a secante é o cosseno dθ. Bem, quando você faz essa continha, fica 1/9 integral do cosseno é seno de θ. E aí é um probleminha clássico você ter que determinar quem é quando você chega aqui, você vai ter que usar funções arcos, cossenos e tudo mais. Então existe uma relaçãozinha que você pode fazer. Vou fazer aqui. A gente está com a função x é igual a 3 secante de θ. Você sempre faz por tentativa e erro. Isso aqui também tem umas tabelinhas. A professora Juliana falou com vocês do livro da Diva, né? É um livro que é de fácil acesso, vocês conseguem encontrar ele, cálculo A, B e C. No cálculo A dele, ele dá várias dicas de como fazer isso aqui um pouco mais simples do que o que eu vou fazer aqui de novo, que é por tentativa e erro. O que você precisa, bem, o que você sabe é que o θ é o arco cuja secante é x sobre 3. A única coisa que você precisa saber, bem, então a função no final que você encontra é a integral de 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x menos 9 dx é igual a 1/9 do seno do arco cuja secante é x sobre 3 mais uma constante. Bem, isso daqui já é uma função que depende de x, né? Eu disse que o importante é, se eu estou integrando em x, eu tenho que devolver em x. Isso é uma função que depende só de x. A grande questão é que você, em geral, consegue fazer melhor do que isso, né? Você consegue, de fato, calcular o seno desse ângulo, e aí você vai ter que lembrar algumas relações trigonométricas. Se você lembra que x é igual a 3 secante de θ, isso aqui te diz que x é igual a 3 vezes 1 sobre o cosseno de θ, né? Porque secante é o cosseno, e com cosseno e seno você sempre consegue voltar pela relação trigonométrica. Então, isso aqui te diz que o cosseno de θ é igual a... Você inverte, né? Passa para lá o 3 dividindo, então o cosseno de θ é 3 sobre x. Ok?
Só inverti essa desigualdade, fiz a conta. E aí você também sabe que cosseno de θ ao quadrado mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, se o cosseno de θ é isso, o seno desse θ é igual a 1 menos o cosseno. Observe que o cosseno é esse valor, então é 1 menos 3 sobre x ao quadrado, raiz quadrada disso. Essa é a forma com que eu sempre faço, para não ter que ficar decorando muitas tabelinhas, né, muitas resoluções. Volta sempre para seno e cosseno e lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1 e você sempre vai conseguir resolver. Então você queria saber quem que é o seno desse θ. O seno desse θ, deixa eu ver se agora está correto. Eu queria seno de 3x sobre 3, né? Deixa eu ver. Tá, só um detalhezinho aqui. Deixa eu fazer uma correção aqui. Desculpa. Vamos fazer de novo essa conta, porque observe que eu já quero o arco cujo seno é x sobre 3. Então é melhor se eu não fizer só em função de x e sim em função de x sobre 3, ok? Então vamos só refazer essa conta. Bem, é verdade isso daqui, cosseno desse θ. Isso daqui, ó, 3 sobre x, isso daqui é o valor que eu quero elevado a menos 1, né? Então vamos chamar isso aqui de y. Isso daqui é 1 sobre y, só para ficar mais fácil. Porque se eu quero x sobre 3 e eu tenho 3 sobre x, então é 1 sobre y, fazendo essa mudancinha de variável. E aí eu faço aquela mesma continha, né? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então o seno de θ, o seno desse θ novo aqui é 1 menos o cosseno, que é esse valor, 1 sobre y, ao quadrado, raiz quadrada disso. E aí você consegue substituir, então a integral de 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x menos 9, dx é igual a 1 nono da raiz de 1 menos x sobre 3, né? X sobre 3 ao quadrado, que era o seno mais uma constante. E aí você chega na integral que você queria. Bem, por que eu prefiro fazer sempre usando a fundamental, né? Seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Porque essa aqui vocês nunca vão esquecer, né? Essa daqui é a mais tradicional do que aquelas várias substituições que vocês vão encontrar aí em qualquer tutorialzinho de integrais trigonométricas. Essa daqui você sempre consegue voltar para ela e fazer essas manipulações. Vamos fazer, deixa eu ver quantas horas. Acho que dá tempo. A gente já está aí com 1 hora e 10 minutos. Eu vou tentar fazer só mais uma com vocês, da nossa listinha. Só para a gente não avançar muito e vocês conseguirem ir praticando. Vamos fazer a número 3 ali. Coloca aí no quadro aí a lista para o pessoal ver. Vocês vão ver que tem várias substituições trigonométricas. Todas elas passam por esse mesmo processozinho, pessoal. Então minha sugestão é façam. Não é muito comum ser cobrado, principalmente quando você tem pouco tempo, né, para fazer. Vocês viram que dá muita conta. Mas é importante vocês saberem pelo menos a técnica. Acho que quando vocês forem para o cálculo 2, cálculo 3, forem estudar um pouco de equações diferenciais, saber as regras de integração é importante. Se você praticar um pouquinho agora, quando você chegar lá, você faz só uma revisão, você vai conseguir fazer. Então vamos fazer ali a número 2.
deixar a 3 como exercício para vocês. A 2 é a integral de x ao cubo, que multiplica 9 menos x ao quadrado dx. E aí ele já diz qual que é a substituição. Você toma 3 seno de θ. Sempre a mesma ideia. Na aula da quarta-feira, eu falei com vocês que existe uma tabela, né? Se você tiver a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, você vai substituir para essa daqui, então, primeiro caso. São 3 casos só que você usa substituição trigonométrica. Nesse caso, você vai usar x como sendo a seno de θ. E a relação que você vai usar é exatamente que seno quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno quadrado de θ. Segundo caso que você pode usar, vou colocar aqui em números romanos só para não confundir. Esse é o primeiro caso no qual cabe uma substituição trigonométrica. Você tem uma raiz dessa envolvida na integral, como é o nosso caso. Você quer integrar, você passa de x para seno de θ e usa essa relaçãozinha para conseguir recuperar quem que é o seu valor em x, né? A segunda é quando você tem a ao quadrado mais x ao quadrado. Quando você tem essa soma, você vai tomar x como sendo a tangente de θ. Aí você precisa lembrar, né? Aqui deriva seno da cosseno de θ. Aqui você deriva tangente de θ da secante ao quadrado de θ. Isso é importante para encontrar o dθ, né? Aqui você usa a relação fundamental que é tangente ao quadrado de θ é 1 mais a secante ao quadrado de θ. Ok? E, por fim, 1 menos aqui, desculpa. 1 menos a secante ao quadrado de θ. E, por fim, a 3, que é quando você tem quando você tem x ao quadrado menos o a ao quadrado. Aí você toma x como sendo a secante de θ e usa que a secante quadrado de θ é 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Ok? Então essas são as relações que você precisa saber para conseguir fazer substituições trigonométricas. A gente vai usar a número 1 na questão 2 para resolver essa integral. E aí as outras ficam como exercícios para vocês. Procurem, pessoal, a monitoria, levem. Hoje vai entrar uma nova lista de exercícios, vai ter um monte de integrais para vocês calcularem. Levem as dúvidas de vocês para a monitoria. É claro que as dúvidas são diversas, né? Porque alguns têm dificuldade com funções trigonométricas, coisas desse tipo. Então procurem a monitoria, pessoal. É importante, eles estão lá sempre em plantão, então aproveitem essa ajuda, né? Então vamos para a nossa integral. Nossa integral é a integral de x ao cubo, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado dx. E o meu x é igual a 3 seno de θ. Então, quando eu calculo meu dx, fica 3 cosseno de θ dθ. Então, eu venho para cá e vou fazendo minhas substituições, né? Eu vou tomar x como sendo seno de θ. Então, vai ficar 3 vezes seno de θ ao cubo. Não precisa desse parênteses aqui. Aqui, né? 3 vezes seno de θ ao cubo, raiz quadrada de 9 menos 3 seno de θ ao quadrado. E aí o meu dx eu tenho que trocar por 3 cosseno θ dθ. Fazendo essa integral, eu vou ficar com 3 seno de θ ao cubo. Bem, aqui eu tenho um 9 que eu posso pôr em evidência, vai sair um 3 aqui.
e vai ficar 1 menos o seno de θ ao quadrado vezes 3 cosseno de θ de θ. 1 menos o seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado, por isso que eu falei daquelas relações trigonométricas que vocês vão ficar sempre usando para sair da raiz e cair num quadrado perfeito, usando um quadrado perfeito. 1 menos o seno ao quadrado dá o cosseno, então vai ficar integral de... Aí pode pegar esses 3 e multiplicar todos, né? 3, que tem 3 vezes 3, 9, vezes 9, 81. Então 81 seno ao cubo de θ. Aqui vai sair um cosseno e aqui eu já tenho um cosseno. Então cosseno ao quadrado de θ de θ. Bem, então aqui a gente pode reescrever isso só como 81 é a integral de seno ao cubo de θ vezes cosseno ao quadrado de θ de θ. Como que eu faço essa integral aqui, né? Bem, se eu tomar o... Se eu fizer... Aqui eu vou ter que usar aquelas integrais usando o arco duplo, né? É bom que a gente já faz isso, que também foi uma dos conteúdos que a gente abordou lá no encontro síncrono da quarta-feira. Eu tenho que levar em consideração cosseno ao quadrado, então vamos fazer essa substituiçãozinha aqui. Eu posso colocar isso aqui tudo em função só de potências de seno, né? Então, isso fica 81 da integral seno ao cubo de θ. Aqui daria para fazer por regra de substituição. Vamos pensar, né? Se eu tivesse, se eu usasse seno como meu, por exemplo, minha função u, o derivo vai aparecer cosseno, mas aqui eu tenho um cosseno ao quadrado. Então eu conseguiria tirar um cosseno, ainda ia estar aparecendo um produto de u por cosseno, isso não resolveria. Se eu pegasse o seno ao cubo, quando eu derivasse ficaria 3 vezes o seno ao quadrado, que eu não tenho aqui, vezes o cosseno, que também não tem. Então essas regras de integração trigonométrica é basicamente usando aquelas substituições que a gente fez lá no estudo dirigido. Eu preciso usar o arco duplo, né? Eu preciso usar o fato de que eu consigo escrever o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado em função de seno e cosseno de 2 θs, coisas desse tipo. Então, vamos tentar fazer isso. Aqui eu fico com seno ao cubo de θ vezes 1 menos o seno ao quadrado de θ de θ, ok? Então quando eu passo para cá fica 81 da integral de seno ao cubo de θ menos seno à quinta de θ de θ. Essa daqui eu posso separar, ok? Eu só fiz a regra distributiva lá no quadro 2. O seno ao cubo continua seno ao cubo menos um seno à quinta. Caí em potências de seno. Falei para vocês que dava para generalizar todas elas, né? Então, vamos trabalhar com elas aqui. Seno de θ de θ menos a integral seno à quinta de θ de θ. Então, o que eu preciso calcular é cada uma dessas integrais. Vamos chamar isso aqui de A, essa daqui de B. A eu calculei com vocês, inclusive, lá no nosso estudo dirigido, né? A integral de seno ao cubo de θ fica como? Isso aqui você reescreve de novo como sendo seno, e agora sim você vai conseguir resolver, né? Seno de θ vezes 1 menos cosseno ao quadrado de θ.
É várias substituições, né? No final, calcular cada uma dessas substituições, você precisa usar essa relação mais de uma vez. Nesse caso, você já reduz a uma integral que você consegue calcular, vai ficar só a integral do seno de θ dθ mais menos, né? A integral do seno de θ cosseno ao quadrado de θ dθ. Essa aqui dá para resolver, porque agora sim você tem o u e o seu du também está aqui. Então essa daqui fica cosseno de θ menos cosseno de θ, né? Porque quando você deriva menos cosseno de θ, você cai no seno de θ. Esse menos você coloca para dentro da integral. Então fica mais a integral cosseno ao quadrado de θ, que multiplica menos o seno de θ dθ. Faz uma substituiçãozinha aqui. Aqui é u ao quadrado vezes o du. Todo mundo consegue ver que se eu escolher u como sendo cosseno de θ ao quadrado, como sendo cosseno de θ, o meu du vai ser seno de θ dθ, ok? Vai ser menos seno de θ dθ, que é o que está escrito aqui. Então, pouco espaço, deixa eu tentar concluir aqui mesmo. Menos o cosseno de θ mais. Aqui vai ficar u ao quadrado du. A integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3, certo? Só que o meu u é cosseno de θ. Então já vou substituir tudo aqui por causa que falta espaço. Todo mundo consegue entender? O ruim de não ter vocês aqui é que não dá para acompanhar, né? Se vocês estão acompanhando. Isso daqui é u ao quadrado. Isso aqui é du. A integral de u ao quadrado du, você usa a regra do expoente, fica 3 sobre 3. Quando você trocar esse u por cosseno, vai ficar cosseno ao cubo de θ sobre 3. Então essa é a integral desse. Você ainda tem que calcular a integral do seno à quinta. Vou calcular e aí o finalzinho, as substituições ficam para vocês. O que é a integral? Essa é a regra geral, pessoal. Com isso a gente acaba tendo revisado substituições trigonométricas, integral de trigonométricas e a integral por substituição. Isso aqui você faz de novo a substituição. A cada quadrado que você tem, por isso que eu falei que você consegue generalizar aquele processo que a gente fez no encontro síncrono da quarta-feira. A cada quadrado que você tiver, o que você vai fazer? Você vai escrever ele como 1 menos cosseno ao quadrado. E aí você vai usar a regra você vai usar a relação trigonométrica fundamental, de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. E como vai cair cosseno e vai sobrar um seno, quando a potência for ímpar, você vai trocar o cosseno por u e fazer a mesma coisa que você fez na potência 3. Então isso aqui seria, acompanha comigo, 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é seno ao quadrado. Só que aqui você tem seno à quinta, então você precisa colocar um quadrado aqui. E aí você multiplica pelo seno de θ. Conseguiram acompanhar? Isso daqui, ó, que está escrito aqui, nada mais é do que o seno ao quadrado de θ. Então eu elevo ao quadrado, fica seno à quarta. Multiplico por mais um seno, você ganha o seno à quinta. Só que quando você faz essa substituição, como sobrou um seno, você consegue vir aqui e escrever isso como sendo. Aí você distribui, fica 1 menos 2 vezes cosseno ao quadrado de θ mais cosseno à quarta de θ, certo? Vezes seno de θ. Usa o fato de que a integral abre na soma. Isso fica a integral. Vou vir fazendo as distributivas. Seno de θ. Essa aqui você já ganhou. Menos. O 2 pode ir para fora. A integral do cosseno ao quadrado de θ. Seno de θ. Essa aqui você também já ganhou, porque você já fez ela antes. Observe que se você chamar isso aqui de u,
o du vai dar menos seno de θ d θ. Então essa você também já ganhou. E você ganhou a última também, que é cosseno a quarta de θ, seno de θ. Aqui, seno de θ d θ. Aqui você chama o cosseno de novo de u a quarta, o du você já ganhou. Então, é sempre isso. Isso dá para generalizar para qualquer potência ímpar. E o caso das quadráticas, você faz parecido com o seno ao quadrado que eu fiz na quarta-feira. Então, essa integral aqui da cosseno de θ, menos 2 vezes. Tá, esse menos é bom eu jogar ele aqui para dentro, porque eu fico com 1 menos seno θ d θ, que é exatamente o que eu tenho quando eu tomo u como sendo cosseno de θ. Então, eu vou colocar aqui um mais. Essa daqui a gente até calculou, né? Isso aqui vai ficar cosseno ao cubo de θ sobre 3, ok? Aí aqui eu tenho um mais, só que eu preciso de um menos, né? Para ficar com seno de θ aqui. Então, eu coloco menos. Eu vou chamar u de cosseno de θ. Então, eu tenho u a quarta aqui para integrar. Mas quando eu faço du, fica menos seno de θ d θ. O menos eu já coloquei lá. Então, isso aqui é simplesmente u a quarta. A integral de u a quarta é u a quinta sobre 5. Só que o meu u é cosseno de θ. Então, fica cosseno a quinta de θ sobre 5. E aqui precisaria de mais uma constante, mas é melhor deixar para pôr a constante lá no final. Então, recapitulando tudo que a gente fez, né? Vou voltar aqui no quadro 2 só fazer uma recapitulação com vocês. Quando a gente pega essa integral, então vamos lá. Eu queria fazer a integral de x ao cubo, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Essa raiz, pela nossa tabelinha de substituição trigonométrica, pede uma substituição do tipo x igual. Isso aqui é um a ao quadrado, onde o a é igual a 3. Então, 3 seno de θ. Isso me dá um dx, que é 3 cosseno θ dθ. Então, eu começo fazendo minhas substituições. Isso daqui, que está escrito em cima, é igual a isso que está escrito embaixo. Aqui tinha um cubo, 3 seno de θ ao cubo, a raiz quadrada disso. Essa substituição trigonométrica só funciona porque sempre que eu uso ela, aparece um quadrado perfeito dentro do meu radical, ok? Que vai aparecer exatamente porque eu coloquei aquele a lá que vai ficar ao quadrado. O a ao quadrado sai como a, cancela no radical. Isso aqui vira cosseno. E aqui tem que aparecer o meu dx. Meu dx é 3 cosseno de θ dθ, 3 cosseno de θ dθ. Ok, faço a multiplicação aqui dos números, né? Eu tinha 3 vezes 3 aqui, dava 9. Aqui tinha um 3 ao cubo, na verdade, então era 27, né? Tem um errinho aqui, só nesse 81 aqui. Não é 81, é 243. Isso é detalhe, é só trocar aqui também. Não vai estar errado, mas não vai mudar muito o restante da conta. Seno ao cubo vezes o cosseno ao quadrado. Só que, bem, eu prefiro que fique tudo só em relação a seno, porque eu já aprendi a calcular integrais de potências de seno. Se eu quero fazer isso, é só pegar esse cosseno e fazer ele se transformar em 1 menos seno ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui. Então, agora eu fico com uma potência cúbica do seno para calcular e vai aparecer também uma potência quinta na hora que eu fizer seno ao cubo vezes seno ao quadrado. Que é exatamente o que aconteceu aqui. Aqui não é 201, é 243. Ok. Aí eu fiquei com a potência cúbica e com a potência quinta. Para quem viu o encontro 5 da quarta-feira, já sabia calcular o seno ao cubo. E eu comentei lá para vocês generalizarem isso para as demais potências, que a ideia era a mesma, era só um processo recorrente. Aqui 243. E aí, bem, você abre em duas integrais e calcula quem quer a integral A e quem quer a integral B. Essa daqui já tinha feito. A ideia é sempre usar a relação trigonométrica fundamental. Até você chegar no momento onde você tem uma potência de uma dessas funções trigonométricas e a outra não tem potência. Por que eu não fiz isso lá atrás, onde eu tinha seno ao cubo e cosseno ao quadrado?
Porque quando você deriva potências de seno ou potências de cosseno, aparece seno vezes cosseno. Isso às vezes atrapalha. Então, para evitar isso, você vai reduzindo via relação trigonométrica fundamental até você chegar no momento onde uma dessas funções trigonométricas, nesse caso aqui foi o seno, não tem mais potência. Porque aí você pode usar outra como sendo u, e aí vai ficar u elevado a alguma potência e você ganha o du. É basicamente essa a ideia das integrais trigonométricas, as potências são todas calculadas assim. Aqui a gente já calculou a primeira potência, ficou 1 menos o cosseno de θ de θ, essa é a minha integral A. Por fim, eu generalizei, aqui no caso 5, generalizei não, né? Calculei a próxima, potência ímpar, que era 5. Se você olhar lá no livro, ele provavelmente vai falar assim, se você tiver seno elevado a n quando o n é ímpar, vai ficar intercalando umas coisas desse tipo. E aí, volta a mesma questão, né? Você tem uma potência ímpar, então você pega a parte quadrática e escreve dessa forma. Uma pergunta interessante aqui seria, e se fosse uma potência par? Se fosse uma potência par, você faz a mesma coisa, só que aí você usa aqui dentro, que você pode transformar esse cosseno ao quadrado em meio 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, usando que, bem, cosseno de 2θ é cosseno do arco duplo, né? Cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então você conseguia tirar a potência da mesma forma. Que foi o que eu fiz. Quem não viu, veja lá o estudo ou a aula de quarta-feira e vai ver exatamente essa substituição para o caso par. Para o caso ímpar, você deixa um seno aqui sobrando, que vai funcionar como seu du. Foi exatamente o que eu fiz. Agora você só precisava juntar isso com aquilo, a integral b com a integral a, e de novo fazer quem que é o cosseno de θ sabendo o seno de θ. Isso aí vai ficar como exercício para vocês, não é difícil. De novo, você só precisa fazer que seno ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se eu sei quem que é o cosseno, eu consigo descobrir quem que é o seno. Ok? Daqui, você tem que, seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, você sabe que o seno é igual a x sobre 3, né? Então, isso aqui fica x sobre 3 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, você sabe que o cosseno de θ é igual a 1 menos x sobre 3 ao quadrado, a raiz quadrada disso. É só essas substituições que você precisa saber. No caso de secante e tangente, você vai ter que escrever a secante e a tangente em função de senos e cossenos, e você sempre consegue voltar daqui, descobrir quem é o cosseno de θ. Como você já tem quem é o cosseno de θ, você vai lá e coloca tudo em x. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Ficou um pouquinho longo porque, bem, é muita conta, né? É muita continha, você vai fazer uma integral, você tem que fazer muitas substituições. Mas eu acho que vocês precisam praticar isso, e aí a gente faz alguns exemplos mais para motivar os próximos exercícios que vocês vão fazer. Minha sugestão, novamente, é peguem a lista do livro, tentem resolver essas integrais, do mesmo jeito que no primeiro módulo a gente cobrou, vamos ver se vocês sabem derivar produtos, se vocês sabem derivar a regra da cadeia. É natural que nesse semestre a gente vai cobrar, será que você sabe integrar uma função que usa a regra de substituição, ou que usa integração por partes, que é o que vocês vão ver na semana que vem. Então vai ter alguns exercícios assim, que basicamente é uma questão de praticar esses exercícios aí da lista. Bem, por hoje é isso. Na semana que vem vocês vão, com a professora Juliana, estudar a integração por partes. Hoje vai entrar uma lista que vai pedir para vocês calcularem uma série dessas integrais e fazer uma questão mais aplicada. Vou tentar, na nossa revisão a gente vai fazer essas questões mais aplicadas, mas a minha sugestão para quem fica, mas eu queria ver como que faz isso numa aplicação e tudo mais, a minha sugestão é assistam as resoluções da lista, pessoal, ou procurem os monitores,
peçam dicas para eles. Como o nosso tempo aqui é limitado, se eu pegar uma questão daquela de aplicações para resolver com vocês, eu acabo levando muito tempo e desenvolvendo poucos conceitos que foram apresentados na semana. Então, é mais interessante que vocês levem as dúvidas pontuais lá para a monitoria ou assistam às resoluções da lista de exercícios. Por hoje é isso. Obrigado.